nessa noite tão especial que o Senhor separou para nós. Glória a Deus. Irmãos, nunca despreze o potencial de uma semente. Amém? Nunca despreze o potencial de uma semente. Talvez a gente olhe assim, mas ela só cantou aquela musiquinha, ela só falou aquilo, ela só bateu palma, ela só tentou fazer a coreografia, assim mesmo ainda deu umas dízimas tem hora. Nunca despreze o potencial de uma semente. O profeta Jeremias diz assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, nós estamos gerando memória no coração das nossas crianças. Elas podem andar por qualquer lugar que forem ao longo da vida, mas elas sempre se lembrarão das coisas que o Senhor tem plantado no coração delas. E são essas coisas que o Espírito Santo nos fará lembrar nos nossos dias de dificuldade. Amém? Deus abençoe a tia Lara, a tia Isabel, as nossas irmãs que estão trabalhando com tanta dedicação nessas crianças. E é quase que combinou, né, tia Isabel? Porque a gente começou junto, a aula da senhora concluiu, né? A nossa só não vai ter formatura, viu? Você que é adulto. Eu quase que eu investe, botou em maus lençóis agora, pastor Isabel. Como é que eu vou fazer? Semana que vem nós vamos entrar os adultos aqui, chamam vocês padrinhos. Brincadeira, meus queridos. Meus irmãos, as crianças já pregaram para nós nessa noite, amém? Elas pregaram para nós. E para mim não ficar com inveja delas, eu também vou ministrar uma palavra da parte do Senhor. Projeta para nós, por gentileza. Nós vamos continuar falando, irmãos, do maravilhoso plano da salvação. As crianças contaram para nós, da maneira delas, da simplicidade delas, tudo aquilo que elas receberam da tia Isabel ao longo desses dias, falando sobre esse plano. Irmãos, a gente pode saber muitas coisas na nossa vida, a gente pode ter muitas informações, ou pode não ter informação nenhuma. No final das contas, só uma coisa vai importar: a resposta que a gente deu para aquele plano ali. A única coisa que vai importar. E eu queria nessa noite falar um pouco com os irmãos a respeito dessa verdade. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo lá no livro de Números, capítulo 21. Verso 4. Vou tentar ser bem breve, sucinto, mais pontual. Números, capítulo 21, verso 4. Verso 4 até o verso 9 que nós vamos ler. Amém? Fique bem à vontade. Se você quiser se colocar de pé, se coloca de pé. Se quiser permanecer assentado, pode permanecer assentado. Não tem problema. Pastor Vitor, eu gosto de deitar quando lê a Bíblia. Pode deitar também. Também não tem problema não. Amém, meu querido? De pé ou assentado, vamos fazer a leitura. Todos acharam? Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Se já foi em Deuteronômio, passou. Todo mundo achou? Estamos juntos? Então vamos ler aqui. Diz o texto assim: Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Ou algumas Bíblias podem estar escrito: a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas ou abrasadoras que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a num poste ou numa haste,
E quem for mordido e olhar para ela, viverá. Verso 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? É isso que está na sua Bíblia aí, meus irmãos? Tem alguma que está muito diferente disso? Não? Então tá bom. Pode fechar sua Bíblia. Se assente aí por alguns minutos. Nós vamos ler alguns outros textos daqui a pouquinho. Amém. Então vamos lá. Nos minutos que nós temos ainda, vamos reforçar isso que as crianças acabaram de ministrar para o nosso coração. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, de Números, nos conta a história de um povo que havia saído do Egito, depois de muitos anos de escravidão, e eles saíram debaixo de uma promessa de ir para onde, irmãos? Para a terra prometida, amém? Só para saber, a gente está alinhado. O povo era escravo no Egito, ficou lá por 430 anos, receberam a libertação da parte do Senhor, estavam indo para a terra de Canaã, para a terra prometida, só que no meio do caminho, o povo começou a reclamar de tudo. Reclamava porque tinha muita areia, reclamava porque não tinha areia, reclamava porque tinha água, reclamava porque não tinha água, reclamava de sol, reclamava porque não tinha sol, reclamava porque não tinha comida, agora está reclamando porque tem muita comida. O povo reclamava de tudo o tempo todo. Acontece que numa dessas muitas reclamações que o povo fez, eles reclamaram da terra que Deus tinha mostrado para eles. Porque Moisés mandou os espias para a terra prometida. Quando eles viram que a terra tinha gigantes, eles voltaram reclamando da terra. E Deus disse assim, olha, porque vocês estão reclamando da terra que eu disse que daria a vocês, porque vocês estão achando que eu não vou cumprir a minha promessa, agora, por cada dia que vocês passaram olhando a terra, vocês agora vão ficar no deserto um ano. Quantos dias que eles ficaram espiando a terra, irmãos? 40 dias. E agora eles vão andar 40 anos no deserto. Foi o Senhor quem disse, salvo Josué e Caleb, ninguém mais ia entrar na terra prometida. Pois bem, esse texto que nós lemos, o povo já estava há um ano e pouquinho andando no deserto. Eles já tinham visto o mar vermelho abrir, já tinha visto o mar fechar, já tinha visto Deus mandar carne, já tinha visto pão cair do céu, já tinha visto nuvem de glória, coluna de fogo, já tinha visto água sair da rocha, água que era amarga virar água doce, já tinham visto muitas facetas do mover de Deus. Ainda assim, novamente, o povo começa a reclamar, porque eles precisaram contornar uma terra, dar uma volta maior, e diz a Bíblia que eles ficaram impacientes. E quando eles ficaram impacientes, eles não reclamaram apenas do caminho que ficou maior, eles começaram a reclamar novamente do pão que Deus havia dado. E o pior, presbítero Alex, eles disseram assim, a nossa alma está cansada deste pão miserável. Ou alguma Bíblia vai dizer, a nossa alma tem fastio, está cansada, está farta desse pão vil que o Senhor nos dá. Olha, irmãos, aquilo que era bênção um dia, outro dia é um pão miserável. Conhece alguém que é assim? Para quem não tem emprego, irmãos, o emprego de um salário mínimo vai ser uma bênção, vai ou não vai? Até receber o primeiro salário. Quando ele recebeu o primeiro salário, ele acha que está pouco, começa a reclamar porque está recebendo só um salário. É assim ou não é? É raro, mas acontece com bastante frequência, não acontece? O povo não tinha nada para comer, agora estava comendo pão que caía do céu, mas eles reclamaram. Pois bem, mas o que eu quero trazer para nós nesta noite? Para nós reforçarmos na nossa mente o plano maravilhoso da salvação, o plano que Deus elaborou. Irmãos, para falar de plano da salvação na Bíblia, que é o seu cerne, a gente poderia começar de vários lugares, começar do começo, começar de trás para frente, começar do meio, porque toda ela vai convergir no mesmo lugar. Jesus é o centro da revelação da palavra, amém, irmãos? Ele é o centro, o Antigo Testamento aponta para ele como o Messias que viria, e o Novo Testamento aponta para ele como o Messias que já veio. Ele é o centro de todas as coisas. Esse plano da salvação fala exatamente do nosso Messias. O texto que nós lemos nos mostra que, quando o povo começou a reclamar da provisão de Deus, Deus mandou por entre o povo algumas serpentes abrasadoras. Não é isso que a gente leu? E o que as serpentes faziam, irmãos? Mordiam as pessoas. O que acontecia com as pessoas que eram mordidas? Morriam. Aí eles começaram a se arrepender. Demos mole.
demos uma nota. Moisés, perdoa a gente, porque a gente falou contra você e também falou contra Deus. Moisés, por favor, ore a Deus, pedindo que Deus nos perdoe. Peça para Deus dar um jeito, Moisés, para resolver essa situação. E assim Moisés fez. Ele orou. Irmãos, você concorda que da mesma forma que Deus fez as serpentes aparecerem, Deus também podia ter feito as serpentes desaparecerem? Vocês concordam comigo? Mas Deus não fez assim. Por que Deus não fez assim? Porque Deus manda Moisés colocar uma haste, ou um poste, ou um bastão, em pé no meio do deserto. E ele manda Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar naquela serpente. E ele disse assim: olha, Moisés, todo mundo que for mordido pela cobra, o que acontecia quando era mordido pela cobra? Ia morrer. Todo mundo que for mordido pela cobra, mas olhar para a serpente de bronze, esse vai viver. Irmãos, vamos analisar a gente lá no deserto, no meio daquele povo, com medo da cobra que estava mordendo todo mundo. A gente pede para Deus dar livramento e Moisés faz uma serpente de metal e bota em pé lá. Faz sentido? Sim ou não? Nenhum, irmãos. Vamos ser sinceros, não precisa usar de crentez não. Faz sentido nenhum. As pessoas falam assim: cara, que viagem, não tem nada a ver. A cobra mordeu minha perna, não tem remédio, não tem pomada, não tem sucção do veneno. É só olhar para um pedaço de metal e eu sou curado. Eu não sei o que está acontecendo, mas é isso que Deus mandou fazer. E é isso que a gente faz. Parece, irmãos, sem noção, se a história terminasse ali. Mas quando a gente continua vendo a palavra, a gente vai encontrar Paulo dizendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, que aquilo que aconteceu com o povo de Israel lá atrás foi revelação, aviso para nós, para quem já estamos nos últimos tempos. Romanos capítulo 15, verso 4 vai dizer que tudo que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. Então vamos entender. Quando a Bíblia fala, irmãos, ao longo do Antigo Testamento, da nação de Israel, do povo de Israel, das pelejas, das entradas e das saídas desse povo, a gente precisa entender, quando a gente olha para a Bíblia, que Deus pegou a nação de Israel para ser um exemplo, para ser uma figura viva daquilo que Ele iria fazer. Amém? Irmãos, estão me acompanhando? Era uma figura viva daquilo que Deus iria mostrar para toda a humanidade. Ele pegou a nação de Israel. Irmãos, a nação de Israel é quase do tamanho de Sergipe, a zona da Mata Mineira, em termos de tamanho. É como se Deus pegasse um protótipo. Falou assim: nós vamos fazer para essa nação, porque disso aqui nós vamos expandir para o mundo. Era esse o propósito. Agora vamos lançar o olhar sobre o texto que nós lemos. Quando o povo era picado pela serpente, e a serpente causava morte, o que Deus mandou Moisés fazer para ser o exemplo de cura, irmãos? A serpente mordia. O que trazia a cura? Por que Deus usou aquele símbolo? Porque Deus queria mostrar, falou assim: olha, o símbolo da tua cura é o mesmo símbolo da tua maldição. Não é a serpente que está te mordendo, te fazendo morrer? Então olhe para a serpente. Pastor Vitor, não tem nada a ver. Tem, irmãos, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então, quando nós estamos hoje sendo mordidos pelo pecado, que está causando não uma morte física, mas uma morte espiritual eterna, Deus falou assim: olhe para aquele que se fez pecado no seu lugar. Esse é o segredo. Esse é o cerne de toda a revelação. Quando o pecado caminha por entre nós, causando morte para nós, não tem como escapar. Tem como? Olhe para aquele que foi pendurado no madeiro. Maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele, irmão, se fez pecado por nós. Agora, por que Deus coloca essa história dentro de Israel? Quem era Israel, irmãos? Israel, irmãos, era um povo oriundo de uma família que cresceu, uma família de 12 irmãos, que eram os patriarcas. Esses irmãos tiveram vários filhos e filhas, viraram tribos, daí vem as 12 tribos de Israel. Israel é o nome de um moço que era inicialmente chamado de Jacó. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Quem era Abraão, pastor Vitor? Abraão foi um moço que Deus chamou lá da terra de Ur dos Caldeus e disse para ele assim: sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei.
engrandecerei o teu nome, você será uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Esse era Abraão. Agora eu te pergunto, por que Deus chamou Abraão? Por que Deus chamou Abraão, irmãos? Porque primeiro ele tentou com Adão e deu errado. Aí depois ele elimina todo mundo no dilúvio. E ele tenta com Noé e também dá errado. E agora ele chama Abraão. E ele faz uma aliança com Abraão. E Abraão também faz uma aliança com Deus. E a partir de agora, irmãos, nós temos um Deus que se revela na Escritura como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, irmãos, Deus escolhe a nação de Israel, não porque ela era bonita, não porque ela era mais floreada, mas porque Deus quis criar uma linhagem para trazer ao mundo o Messias que iria dar cabo às serpentes do pecado andando no nosso meio. É por conta dessa nação, irmãos, que toda palavra no Antigo Testamento vai apontando esse caminho, para que através daquela nação Deus pudesse revelar ao mundo o maravilhoso plano da salvação. É por isso que quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, você vê Mateus fazendo menção a Abraão, e tudo que ele vai falar, ele vai falar assim, para que se cumprisse a promessa. E foi assim para que se cumprisse a promessa. E foi assim para que se cumprisse a promessa. Por quê? Porque várias promessas foram feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento Deus vem mostrando que aquilo que ele disse lá atrás, Israel era um exemplo daquilo que viria a acontecer no futuro. Agora, por que é importante, irmãos, a gente olhar para Israel e saber que eles são especiais? Romanos 3,2 diz que ao povo de Israel, aos judeus, o Senhor confiou os oráculos da sua palavra. Então, irmãos, essa palavra chega até nós hoje, porque lá atrás, no Oriente Médio, tinha um grupo de pessoas que se diziam judeus, israelitas, que ouviam ao Senhor, que temiam ao Senhor, que guardavam a palavra do Senhor no coração e que iam transmitindo ela de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente, até que chega no Novo Testamento, se traduz tudo para o grego e anos depois chega nas nossas mãos. Tudo começa lá atrás, irmãos, com essa nação chamada Israel, que recebeu essa missão, recebeu a confiança de Deus de ter os oráculos do Senhor. Agora, eu te pergunto, a palavra fala que Deus confiou os oráculos ou a palavra do Senhor à nação de Israel. Mas confiou para quê? Para que Deus confiou a essa nação os oráculos do Senhor? Ele confiou a essa nação, porque através dela, Deus apresentaria ao mundo o seu Filho, que haveria de vir. E aqui, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para algo importante. Veja bem. Quando foi que o pecado começou? A gente viu que era amarelinho no céu, não era? Pois bem, aí depois qual foi a segunda cor ali? Foi o preto. Não foi preto sim ou não, gente? Vocês acabaram de ver ali, ó. O que aconteceu, irmãos, do preto? Lembra do pecado original? Estavam um dia andando Adão e Eva tranquilamente no jardim de Buenas. Eu acredito que Adão falou assim, ô Eva, eu vou ali rapidinho, saiu de perto. E quando Adão sai de perto, a serpente começa a falar no ouvido de Eva. E aí, Eva, você vem sempre por aqui? Tudo bem? Você já viu aquela fruta ali? Olha, eu não sei você, mas se fosse eu, ó, aquela linguinha, pegava agora. E a palavra diz que Eva desejou aquele fruto. Ela comeu, morreu, amor. Sim ou não, irmãos? Mas Deus não disse que ela ia morrer? Sim ou não? Vamos lá. Às vezes o inconsciente coletivo a gente fala sim ou não e parece que todo mundo está entendendo. Então vamos entender. Deus permitiu que Adão e Eva comessem de todas as árvores do jardim, exceto uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem que teve quarta-feira aqui no estudo? Teve um, né? Tá fresquinho na memória. Exceto aquela árvore. Por que Deus proibiu eles de comer daquela árvore do bem e do mal? Porque o fruto era mais gostoso?
porque a árvore é mais brilhante? Não, porque Deus colocou uma prova de obediência. E tanto mostra que era uma prova de obediência que Deus não escondeu a árvore, Deus colocou a árvore no centro do jardim. Por quê? Deus não queria proibir o ser humano de tocar naquela árvore. Ele queria que o ser humano o amasse a ponto de não querer tocar naquela árvore. Irmãos, uma coisa é eu ser fiel à minha esposa, só tendo ela no mundo de mulher. Lembra de Adão e Eva? Imagina Adão jurando, olha Eva, eu serei eternamente fiel a você. Só tinha ela, cara. Agora imagina eu com a minha mulher, mais um monte de mulher. Aí eu vou demonstrar minha fidelidade a ela. Era isso que Deus queria fazer com Adão e Eva. Ele falou assim, olha, eu quero que você seja fiel a mim, mas eu não vou te proibir de tocar nesse fruto. O fruto está aqui. Você vai passar por ele, você vai olhar para ele. E algum dia pode até passar pela sua cabeça de botar a mão nele, mas lembre-se que no dia que você comer dele, você vai morrer. Foi o Senhor quem disse. E quando a serpente vem, ela vem com a ideia exatamente nesse sentido. Certamente você não vai morrer. É claro que você não vai morrer. Pode comer, Eva. Talvez ela tenha falado assim, inclusive eu comi 2 semana passada. Nem morri. Fato é que Eva comeu e morreu, irmão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ela mordeu, estou vivo. E deu para Adão. Seja sincero, irmãos, imagina Adão chegando, andando, e ele depara com Eva caída no chão, com a maçãzinha com um pedaço marquinha de mordida. Você acha que Adão ia comer? Morreu mesmo lá. Deus falou que ia morrer, e morreu, não é que morreu? Rapaz, não é que Deus estava certo? Mas ela não morreu daquela forma. E Adão também comeu. E qual que é o problema, pastor Vitor? O problema é que naquele dia, foi a única ocasião na história da humanidade, irmãos, em todos os tempos, de todos os anos, eras, milhares, milhões, bilhões de anos, foi o único momento em que a humanidade estava 100% em harmonia com Deus e logo depois estava 100% em rebeldia contra Deus. Talvez se a serpente tivesse esperado para a próxima geração, depois dos filhos, dos netos, já seria mais difícil. Então ela atacou naquele momento, pastor Jair. Era o único momento em que a humanidade estava 100% fiel a Deus, temente a Deus, obediente a Deus, e logo em seguida 100% longe de Deus. Esse, irmãos, é o pecado original. O pecado, irmãos, não se dá no fato de deles terem comido um fruto. O pecado está no fato de eles terem quebrado a palavra do Senhor. Sabe o que a Bíblia traz como definição de pecado? O apóstolo João diz que pecado é a transgressão da lei. Qual lei, irmãos? Essa lei. Quando a gente vai olhar o significado da palavra pecado, a palavra pecado traz o sentido de errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo. O alvo é não comer, cara. Você comeu? Você errou o alvo que eu estabeleci. Mas eu pergunto para você, Deus é misericordioso, sim ou não? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. E agora Deus olha para Adão e para Eva e fala assim, cara, vamos imaginar que foi na hora do almoço. De manhã vocês estavam aqui 100% comigo. E agora de tarde estão 100% longe de mim. Deus podia, irmãos, falar assim, gente, eu vou fingir que não aconteceu dessa vez. Podia fazer? Vocês acham que Deus podia fazer isso? Dessa vez vai passar. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Se Deus revogar a palavra dele uma vez, ele abre precedente para ele revogar tantas outras. A palavra diz que o Senhor vela pela palavra dele. E quando ele olha para Adão e Eva, que acabaram de pecar, não tinham o que fazer, Deus agora coloca em prática maravilhoso plano da salvação. Como que eu vou salvar essa humanidade que está toda perdida? Irmãos, eu queria que você fosse muito sincero comigo, porque é o que eu penso quando eu olho para a palavra. Adão e Eva não foram capazes de guardar uma ordem. Não coma dessa árvore. Não conseguiram guardar essa ordem. Você acha que ia funcionar Deus sentando num banquinho, de repente num tronco de árvore, com Adão e Eva explicando para eles, olha, o negócio é o seguinte, vocês pecaram, mas fique tranquilo, porque eu vou mandar o meu filho, ele vai vir,
vai morrer por toda a humanidade, e quando ele morrer por toda a humanidade, ele vai pagar o preço da dívida que vocês assumiram. E aí, quando ele morrer, sendo injustiça feita com ele, ele vai poder imputar a justiça dele a vocês, e aí vocês serão perdoados. Vocês acham que ele ia entender, irmãos? Não iria. Então o que Deus faz? Ele pega esse plano e ele dilui esse plano ao longo da humanidade. Ele dilui esse plano ao longo dos anos. Fique tranquilo, Adão. Você fez uma besteira, né? Lá na frente, eu vou corrigir. Está anotado no meu papel aqui. Por que Jesus poderia vir? Ou por que Jesus tinha que vir? Para desfazer a burrada de Adão. Tem um texto em Romanos, capítulo 5, verso 12. Não precisa abrir não, que eu faço a leitura para você. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, e por um só homem, o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, pelo que todos pecaram. Quando a gente pula para o verso 17, olha o que a palavra nos diz. Diz assim: se pela transgressão de uma só morte, ou pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, muito mais agora aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, por meio da vida de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como a transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa. Lá em Gênesis capítulo 3. Eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. E também vou colocar inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente. É bem verdade que a descendência da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher vai fazer o quê? Vai esmagar a cabeça. Vou fazer uma pergunta para os irmãos entenderem. Quem é o único na história da humanidade que foi semente de mulher? O único, irmãos? Qual foi o único que foi semente de mulher? Todos os demais são semente de quem? Quem é que bota a sementinha na barriga da mamãe? Qual foi o único que não teve semente de homem? É da semente da mulher que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então tudo que Deus vem fazendo ao longo dos anos, através de Israel, Ele vem tipificando, Ele vem ilustrando, Ele vem mostrando que um dia viria esse da semente da mulher. E o detalhe que não adiantava apenas ele vir, Ele teria que mostrar como seria a obra desse que viria. Então o Senhor esconde o plano da salvação, Ele dilui ele ao longo dos anos. Olha, povo de Israel, quando você for sair do Egito, sacrifica um cordeiro de Páscoa, ele será macho, sem defeito, não quebre os ossos dele. Vocês vão fazer isso todas as vezes, se vocês fizerem a Páscoa. Será estatuto perpétuo. Por quê? Porque assim como um dia o povo saiu do Egito, passou por uma vida de liberdade, tendo um cordeiro sacrificado para que aquilo fosse feito, assim também nós saímos de uma vida de pecado, de escravidão do pecado, para uma vida de liberdade em Cristo, mas também teve o sacrifício de um cordeiro. Por isso João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo, irmãos, se converge no Senhor Jesus. Os sacrifícios, as festas, as solenidades, os utensílios do tabernáculo, tudo apontava para Ele. O que o Senhor fez? Ele pegou o plano da salvação e diluiu, para que a gente pudesse entender, para que a gente pudesse compreender. Ainda lá no Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram, irmãos? Ai, vou me esconder. Talvez pegou uma bola de soprado dessa aqui, colocou na frente porque estava nu. E diz o texto que eles fizeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, sim ou não? Pois bem,
Eles fizeram folha de figueira. Quem é que fez a folha de figueira, irmãos? Adão e Eva. Não tinha costureira naquela época, eles mesmos se viraram para poder fazer. Tampou a nudez. Só que diz a palavra que Deus providencia roupa de peles para eles. Por que Deus providenciou roupa de peles, irmãos? Deus estava mostrando desde lá de trás: olha Adão, olha Eva, olha a humanidade, olha Jorge, olha Fábio, Mônica, Vitor, Tiago, João, Mané, olha, não tem nada que você faça, por mais bem caprichado, por mais bem intencionado que você seja, não tem nada que você faça que possa reparar o problema que foi feito, para que você se chegue diante de Deus. Como é que eu faço então, Senhor? Eu vou apresentar para vocês um novo e vivo caminho. Você vai comprar roupa onde? Eu vou sacrificar um animal inocente, que não tinha nada a ver com isso que vocês fizeram, para que a roupa dele possa cobrir o pecado que vocês causaram. Então, desde lá do Jardim do Éden, irmãos, quando o animal foi sacrificado para cobrir o pecado de Adão e Eva, um animal inocente, que morreu por conta do pecado de outro, ele estava prefigurando para nós o plano da salvação. É isso que vai acontecer, Adão e Eva. É isso que vai acontecer, humanidade. É isso que vai acontecer, ser humano. Eu vou sacrificar alguém inocente, morrendo pelo seu pecado, para que você possa se achegar diante de mim e eu te aceitar. Esse, irmãos, é o plano da salvação. Romanos 6,23, quem sabe de qual? Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amém? Sabe de qual, não sabe? Vamos pensar aqui, irmãos, quando é que a gente recebe salário? Alguém entra no serviço e recebe para trabalhar? Ou você trabalha para receber? Significa que todo salário, ele precisou ter algo feito antes. Ou seja, o salário é uma contrapartida de algo que foi feito antes. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o que veio antes do salário, irmãos? O pecado, sim ou não? Mas quando a palavra vai dizer sobre o dom de Deus, ela diz que o dom é gratuito. Você não fez nada para merecer. Então o que eu preciso fazer para me guardar no meu coração? Eu preciso aceitar aquilo que foi feito, irmãos. Eu preciso aceitar o que foi feito. Por quem? Pelos dois Adãos, ou Adões, né? Pelos dois. Como assim, pastor Vitor? Eu preciso aceitar o que foi feito pelo primeiro Adão. O primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, pecou. E quando ele pecou, ele não pecou sozinho. Porque diz a Bíblia que pela transgressão dele, todos nós caímos no pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E você, irmãos, eu, quem está lá fora, todos nós precisamos aceitar isso. Porque não tem como a gente viver uma vida sem entender que nós, enquanto seres humanos, já nascemos em pecado. Somos pecadores. Amém? Você crê nisso? Você nasceu em pecado, eu também. E agora, pastor Vitor, o que eu faço? Você precisa aceitar o que o segundo Adão fez. Porque o primeiro Adão trouxe a transgressão para o mundo, mas o segundo Adão é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, da mesma forma, pastor Vitor, mas eu não estava lá quando Adão pecou. Também não estava na cruz quando Jesus morreu pelo pecado. E a gente pode aceitar isso que ele fez. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo. Evangelho de João, capítulo 3. Verso 16. Esse, irmãos, eu acho que é o texto mais conhecido da Bíblia. Oi? Amém? Quem sabe de quanto de abrir? Glória a Deus. Sabe qual a pergunta que está anotada aqui para mim, aqui em cima disso? Meu papelzinho está todo coloridinho aqui. Ó. Acabei de falar, né? O que a gente precisa fazer? Aceitar o que o primeiro Adão fez e aceitar o que o segundo Adão fez. Aí eu coloquei de amarelo assim. E se eu não quiser? Lembre-se, 3 pontinhos.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Esse texto, irmãos, ele está sozinho, pulando, assim, do nada? Não, ele está dentro de um bojo, não está? Então vamos fazer a leitura do verso 14 até o verso 18? Olha o que diz a palavra. Deixa eu abrir. Diz assim, do verso 14 até o verso 18. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Irmãos, a condenação não é uma punição, é a salvação que é um presente. É a salvação do Senhor que é um presente. Quando Jesus nasceu, os anjos foram visitar os pastores no campo. E eles anunciaram o quê? Boas novas. Os irmãos sabem o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual boa notícia? O problema que Adão causou acabou de ser restaurado. Tudo aquilo que foi prefigurado no Antigo Testamento acabou de se cumprir. Por isso que o Evangelho de Mateus começa, ele nasceu em Belém, para que se cumprisse a profecia. A mãe dele era virgem, para que se cumprisse a profecia. Ele fugiu para o Egito, para que se cumprisse a profecia. Ele foi para a região da Galiléia, para que se cumprisse a profecia. É tudo sobre Jesus, meu querido. Então, o que nós precisamos fazer é aceitar o que foi feito em nosso favor. Eu queria pedir ao Edson para poder passar um videozinho para nós encerrarmos. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque ele ilustra bem a verdade que nós transmitimos nesta noite. Ser, olhe pra cruz, o Salvador se entregou ali, ó meu ser, olhe pra cruz para sua salvação, ó meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou
a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Confie que por sua dor Ele te limpou. Meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Oh, meu ser, levante e vá, conte a alguém que Ele te curou. Oh, meu ser, levante e vá, conte a sua salvação. Toda a ira do Senhor, irmãos, que estava destinada ao ser humano, por conta do pecado, Jesus levou sobre si. Hebreus diz assim, capítulo 10: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Por isso, Deus estabelece outra vez um tempo determinado, dia, chamado hoje,
ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. Amém, meus queridos? Guarde isso no seu coração, aceite o que foi feito por você, tanto por Adão, primeiro, quanto pelo segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo, mas o segundo trouxe a solução para o problema que o primeiro Adão fez. Amém? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, o plano do Senhor é perfeito, amém? E nós louvamos a Deus.